Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar sobre o tema ordenação de mulheres e nós vamos comentar um pouco sobre a ordenação e sobre algumas coisas que permeiam esse assunto. Espero que seja útil. Logo mais nós iniciaremos. Gostaria de te convidar para uma oração inicial. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, nos dê sabedoria em tudo que fizermos, nos ajude a entender, mais uma vez, Tua mensagem, que tudo seja feito segundo a Tua vontade. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse momento, passar a leitura dos slides e que possamos aprender um pouco mais. Ordenação de mulheres, a ponta do iceberg. Por que iceberg? Porque geralmente o que nós vemos é o mínimo. O que está escondido é o que representa a preocupação maior. No caso da ordenação de mulheres, é a mesma coisa. É um ponto, é um assunto que, da forma como está sendo tratado, é prejudicial à interpretação bíblica e envolve uma série de outras coisas que prejudicam e que muitas vezes podem não ser verificadas da forma correta. Então nós vamos lá. Slide número 1. Primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é o princípio de interpretação. Bom, eu acredito que quase todas as igrejas cristãs, pelo menos em teoria, elas ensinam que a base para todos os ensinos é a Bíblia. Toda fonte extra-bíblica estaria abaixo da Bíblia. Então esse é um princípio que nós temos, só que esse princípio está sendo manipulado, prejudicado com um tipo de interpretação que, na interpretação histórico-gramatical, por exemplo, o contexto histórico, geográfico, político, ele é um auxiliar na interpretação da Bíblia. Então você tem o texto bíblico que não pode ser anulado e todo o contexto que você buscar é no sentido de auxiliar a entender aquilo e não no sentido de anular o que estiver escrito. E Jesus, ele falou alguma coisa nesse sentido quando, em João 10, 34 e 36, por exemplo, estava ali numa discussão porque ele havia se colocado como filho de Deus, e aí ele cita uma parte de um salmo e diz: eu disse, vocês são deuses? Não está escrito na lei de vocês? E aí Jesus dá um sentido amplo para o sentido de lei, né? Lei, profetas, escritos, mas ele fala no sentido de não está escrito na palavra, nas escrituras, né? Nesse caso nos salmos. Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, a escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando porque eu declarei filho de Deus? Na Nova Almeida atualizada ele usa a expressão, a tradução a escritura não pode falhar. Na Nova Versão Internacional, a escritura não pode ser anulada. Então, o que Jesus está dizendo não se pode anular o que está escrito. No processo interpretativo, não se pode anular o que está escrito. Você pode buscar entender o significado do que está escrito. Eu, particularmente, entendo isso como, no Salmo a que se refere, como uma ironia, porque logo mais ele fala assim: eu disse, sois deuses? Porventura, como homens perecereis. E ele fala, nesse salmo ele diz, né, que Deus se assenta na mesa dos deuses, né? Então ele faz um comentário dizendo: olha, esse é um salmo em que ele mostra ali que seres humanos estavam tentando ocupar o lugar de Deus, estavam buscando ocupar o lugar de Deus, se colocando numa autoridade acima da de Deus, né? E é interessante que nessa fala de Jesus ele fala exatamente sobre algo que estava acontecendo na sua época, não é? Líderes que estavam colocando as suas decisões acima das próprias escrituras. Para os adventistas, por exemplo, temos o quê? Ellen White é um conteúdo extra-bíblico que está entre a Bíblia e outras fontes extra-bíblicas. Então ela ali estaria sujeito ao que está na Bíblia, mas seria um intermediário entre a Bíblia e outras fontes. Então, entre Ellen White e um comentário bíblico, entre Ellen White e o manual da igreja, entre Ellen White e o livro Nisto Cremos, não é?
entre a Bíblia e o livro Nisto Cremos, entre a Bíblia e o Manual da Igreja, nós temos o quê? Os livros de Ellen White, que não teriam a mesma autoridade que a Bíblia, mas que teriam autoridade maior que o Nisto Cremos, por exemplo, que outros livros da própria Igreja Adventista e de qualquer outra igreja. Então, o que nós temos se eu tenho algo no Manual da Igreja, no livro Nisto Cremos, em qualquer outra fonte, que seja contrário ao que está na Bíblia, é inválido. Se eu tenho algo no livro Nisto Cremos então vamos lá. Aí nós temos que interpretar os livros de Ellen White à luz da Bíblia, nunca ao contrário. Os livros de Ellen White estão sujeitos à Bíblia. A Bíblia não está sujeita aos livros de Ellen White. Então esse é um ponto. Tudo que está em Ellen White nós temos que ler à luz da Bíblia. Agora, se algo não está em Ellen White, eu não posso ensinar? Claro que eu posso, se estiver na Bíblia, independente de estar ou não nos livros de Ellen White ou em qualquer outra fonte. Estar na Bíblia é o ponto. Eu preciso que basicamente esteja estando na Bíblia, independente de estar em qualquer outro livro da igreja ou não. Se está na Bíblia, nós temos que ensinar daquela forma. Então, esse é o princípio que nós temos que usar. Então, quando vamos ler Manual da Igreja, livro Nisto Cremos, Comentário Bíblico Adventista, qualquer outra fonte, nós temos que analisar conforme a Bíblia. E desde que nós interpretamos Ellen White à luz da Bíblia, nós temos também que ver se esses livros não estão contrariando o que está escrito também nos livros de Ellen White. Primeiramente, se não está contrariando a Bíblia, e tendo em vista uma interpretação de Ellen White conforme a Bíblia, se não está contrariando os livros de Ellen White. Então esse seria o ponto primordial da interpretação adventista. Então vamos lá. Gênesis 1:26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves, o gado e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Existe uma heresia que é divulgada, infelizmente, dentro do campo da Igreja Adventista. Nós não vamos falar nela nesse momento, em outro vídeo vou falar sobre isso, que diz que o façamos aqui, baseado em um comentário judaico, das várias tradições judaicas a respeito da Bíblia, que um pastor adventista, por incrível que pareça, ele desconsidera tudo que Ellen White fala a respeito do façamos aqui o homem à nossa imagem, e ele desconsidera o próprio contexto bíblico, o Novo Testamento, no que diz respeito à crença de Jesus participando da criação e etc. E diz que aqui Deus estaria falando com a terra, como se a terra estivesse fazendo uma participação figurativa na criação. Nós vamos posteriormente comentar sobre isso, mas é bom que você já esteja ciente de como está se deteriorando a interpretação adventista. Se você olha lá no Gênesis, basicamente a Bíblia fala, Deus fala, algo acontece, e depois a Bíblia fala, Deus fez. A Bíblia não fala, Deus e a terra fizeram, Deus e os anjos fizeram, Deus e o homem fizeram. Não, Deus fez. Sempre Deus fez. Ou seja, esse façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, o homem não tem a imagem e a semelhança da terra. Evidente que não. Até porque nós sabemos que imagem e semelhança se referem ao aspecto físico e o aspecto também ligado ao caráter. Então, a terra, obviamente, ela não é um ser. A terra em si mesma, ela não é um ser. Então, quando Deus fala isso, façamos o homem à nossa imagem, Ele está falando com seres que possuíam a sua imagem e semelhança. Nós entendemos que ali seria uma conversa entre a Trindade, não é? Mas você veja que sob a justificativa de uma interpretação tendo a Bíblia como um livro narrativo, e aí eles tentam dar um ar de simbolismo em tudo, e isso é um dos pontos que prejudica a interpretação desde aqui, tá? Desde esse ponto aqui. Mas o que eu quero ter em mente é o aspecto de dominar, o homem exerceria domínio sobre tudo. Depois, quando Deus fala com Adão e Eva, Ele fala que ambos teriam domínio, os dois teriam domínio sobre tudo. Quando, após o pecado, Deus diz à mulher, multiplicarei grandemente a sua dor e a tua conceição, com dor terá filhos. Não há nenhum indício de que a mulher tivesse que passar por dor quando ela tivesse filho, por exemplo. Então nós vemos o quê? A mulher já teria filhos. Deus diz, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Então
a mulher já teria filhos. Só que, devido ao pecado, o que aconteceria? Ela teria dor ao ter filhos. Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Nós vamos ver que já existia uma hierarquia, mesmo antes do pecado. A Bíblia coloca isso. Eva é levada, quando Deus cria Eva, ele leva até Adão para que Adão nomeie, dê nome, dê um título a ela, e ele fala, será chamada Isha porque de Isha foi tomada, será chamada de Varoa porque do varão foi tomada, dando uma ideia de que ele exerceria hierarquia. No entanto, a Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que esteja como que diante dele, que seja semelhante a ele, que seja complementar a ele, não igual no sentido pleno da palavra. Fisicamente não são iguais, mentalmente não são iguais, então a ideia de complementar. Até a palavra usada ali, ela tem a ideia de uma oposição, mas no sentido de complementaridade, não que ela seria contra o que Adão viesse fazer, mas que ela seria um complemento para Adão. E aí, o que acontece aqui? Nesse momento, aquilo que era basicamente apenas uma hierarquia passa a ser prejudicado, então haveria um domínio. Haveria um domínio onde antes não existiria a necessidade desse domínio. Então, esse é um dos pontos que estão nas Escrituras. A palavra que te dominará tem o sentido de governar, reinar, falar metaforicamente, comparar. Nas outras partes da Bíblia, como Êxodo 21, Juízes 8, 23, Provérbios 17, 2, Provérbios 22, 7, Isaías 19, 4, tem o sentido sempre de governar, dominar. Então veja que ele exerceria uma autoridade, um governo, um domínio, só que a hierarquia, nós vamos ver que já existia antes do pecado. Paulo, quando ele vai justificar o motivo da mulher estar sujeita, no sentido do homem ser o cabeça do lar, ele vai citar o fato do homem ter sido criado primeiro e da mulher ter sido criada por causa do homem. É isso que ele coloca um evento, assim como Jesus, ao falar do divórcio, ele vai lá para a criação para justificar a questão de não divorciar por qualquer motivo. Paulo, para justificar o homem ser o cabeça do lar e cabeça da igreja, consequentemente, ele justifica lá na criação com o evento antes do pecado. Ou seja, por mais que se diga, porque o domínio em si, o domínio da forma como Deus colocou lá, que o homem abusaria do domínio, isso seria uma maldição, a hierarquia já existia. O que acontece aqui é um prejuízo. O homem trabalharia na terra. Quando ele peca, o que acontece? Ele passaria a depender para a sua alimentação do suor do seu rosto, ou seja, haveria um prejuízo numa relação já existente de trabalho. A mulher, com relação a filhos, a mesma coisa, haveria um prejuízo em relação ao ter filhos, e no caso do domínio, haveria um prejuízo em relação à hierarquia. Aquilo que seria uma hierarquia harmônica passa a ser uma relação de domínio, de governo. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja, uma das coisas que derruba logo de cara, nós vemos lá no capítulo 1 todo de Gênesis a ideia de que Deus, a ideia é simplesmente que Deus fala e as coisas acontecem. E aí quando Deus fala façamos, no verso 27 ele já fala, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Deus não estava falando com ninguém que não tivesse a sua imagem e semelhança no momento que ele diz façamos. Então, evidentemente, ele não está falando com a terra. E aí, ele fala, Deus abençoe e diz, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai-a, E aí, Adão fala, osso dos meus ossos, será chamado varão porque do varão foi tomado. E Jesus utiliza isso como um princípio para dizer, olha, serão os dois uma só carne, como diz a Bíblia. Sendo os dois uma só carne, que não vem o homem estabelecer algo que a Bíblia não permite com relação ao divórcio. E Deus disse, eis que vos tenho dado toda a erva que está sobre a face da terra, toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal, a toda ave, a todo réptil, a toda alma vivente, toda erva será para mantimento. Então, o princípio, isso é o que nós usamos, por exemplo, para entender o princípio
da alimentação vegetariana, ou seja, o princípio quando Deus criou o mundo era que a alimentação fosse vegetariana, fosse que não houvesse a matança de animais para alimentação. Então nós usamos isso como princípio. O que aconteceu nas igrejas em geral, mesmo na igreja adventista, mas em outras igrejas que não compartilham dessa interpretação. Basicamente, a própria fala de Jesus ela foi anulada. Muitas igrejas permitem o divórcio e o novo casamento por qualquer motivo. E aí o que a igreja adventista fez, que acabou sendo um prejuízo também para a interpretação. No manual da igreja, vou ler aqui para você. Manual da igreja, edição de 2015, páginas 162 e 163. Quando Jesus disse, não separe o homem, ele estabeleceu uma regra de conduta, ele estabeleceu, na verdade, um princípio, né, para a igreja sobre a dispensação da graça, a qual deve transcender todas as legislações civis que vão além de sua interpretação da divina lei que governa as relações de casamento. Aqui ele dá uma norma a qual seus seguidores devem aderir mesmo quando as leis civis ou costumes prevalecentes permitam maior liberdade. E, inclusive, usa uma parte de Ellen White que diz, no Sermão do Monte, Jesus declarou plenamente que não podia haver dissolução do laço matrimonial, a não ser por infidelidade do voto conjugal. E o que seria a infidelidade ao voto matrimonial? O manual coloca o seguinte, perversões sexuais, a palavra no Novo Testamento usada para fornicação inclui algumas outras irregularidades, incesto, abuso sexual, práticas homossexuais, abuso das faculdades sexuais, violação do plano divino do casamento. Uma justa causa para separação e divórcio. Até aqui está perfeito. Onde se abriu uma brecha? Item 5. Um cônjuge que tenha violado o voto matrimonial, e o que a igreja... Veja, um cônjuge que tenha violado o voto matrimonial e se tenha divorciado, não tem o direito moral de casar-se com outra pessoa, enquanto o cônjuge que permaneceu fiel ao voto ainda vive e permanece sem casar-se e casto. Então aqui, onde começou a surgir o problema. Por quê? A violação ao voto matrimonial, sendo entendida inclusive como o adultério, por exemplo, um incesto, prática sexual contrária à vontade de Deus, um abuso das faculdades sexuais. Então, o que se passou a entender? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu venha a violar o meu voto matrimonial com a minha esposa em relação ao ato sexual. Então, eu tenho relação com uma outra mulher. E ela vai lá e se separa. Então, ela teria o direito de se casar novamente. E aí, por causa dessa fala, o que passou a acontecer? Ela vai lá e se casa novamente. Não, então ela se casou, agora você pode casar. Isso é contrário ao que o próprio manual diz no item 1 e o que a própria Bíblia diz. Jesus não deu esse direito. Quando Paulo fala lá de se separar do cônjuge incrédulo, isso não dá o direito de passar por cima do que Jesus falou a respeito do adultério, a respeito da porneia, das relações sexuais ilícitas. Quando a igreja colocou essa brecha, ela abriu caminho para divórcio e novo casamento dos dois, mesmo no caso de adultério, inclusive. Isso passou a abrir caminho para qualquer outra coisa, ou seja, se por causa disso, desde que o outro cônjuge se case, então eu posso me casar novamente, então por qualquer outro motivo. Então, basicamente, o que a igreja fez foi ceder à teologia feminista e outras coisas relacionadas à revolução sexual, só que com a diferença que na igreja você precisa estar casado, só que o casamento se tornou uma coisa mais banalizada. Então, esse foi um dos grandes problemas que aconteceu na igreja. Então, veja, aqui, e talvez até muito antes, né? Aqui já começou um prejuízo à interpretação bíblica. Por quê? Porque a partir do momento em que você coloca num livro que deve estar sujeito à Bíblia uma exceção que não é bíblica, você coloca lá a violação do voto matrimonial de modo amplo, de modo vago, que pode inclusive incluir o aspecto do adultério, você prejudica. E se não se sabe quem violou o voto matrimonial? Então a igreja não pode aceitar o novo casamento de nenhum dos dois. Porque se não há prova de violação do voto nesse sentido, em relação a nenhum dos dois, então nenhum dos dois a igreja poderia aceitar. E aí,
Isso já foi um dos prejuízos à interpretação bíblica que abriu o caminho para outras interpretações. Uma delas é em relação à ordenação de mulheres, como nós vamos ver, né, nos próximos slides. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E aí o que nós vamos ver aqui? A palavra traduzida, né, Keneged, ajuda, auxílio, socorro, auxiliar, assistente, o Ezer, né, e Keneged, que seria aqui o Ezer, que seria auxiliadora, e Kenegedo, ou Kenegedo, né, como que diante dele. Elas têm o sentido de prestar auxílio efetivamente e estar diante, né, estar em frente, contra, em frente, ou seja, que faça equivalente a ele, semelhante, não no sentido de igual, no sentido pleno de igualdade física e mental, mas no sentido de complementar, no sentido de estar em frente, que seja equivalente a ele, que seja, assim como macho e fêmea nos outros seres, ela seja equivalente a ele, o que o complementa, um complementando o outro. E aí, outros versos como Gênesis 2:18, 20, Salmo 89, Daniel 11, também são usados no mesmo sentido, no sentido de um auxiliar, alguém que viesse dar auxílio, ajuda, socorro. E aí então, ele diz: para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Isso está em Gênesis 2, 20 a 25, né? Não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante. Aí então Deus faz a mulher, e depois que ele faz, ele leva até o homem. Formou uma mulher e levou até ele. Ele diz: essa é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher. Então veja, desde o começo a Bíblia está dizendo que o homem deu o título referente a Eva quando ela foi criada. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Então a Bíblia desde o começo, desde lá do Gênesis, antes mesmo de falar sobre o pecado, inclusive, ainda que alguém possa dizer assim: mas essa questão do homem deixar pai e mãe poderia ser depois do pecado. Bom, biblicamente não existe essa fala, mas ainda que fosse, o princípio está lá na criação. O princípio do homem como cabeça da casa e cabeça da igreja vem lá da criação, antes do pecado. Isso é o que a Bíblia ensina. Isso é o que, quando nós vamos até o texto, é o que está sendo ensinado pela Bíblia claramente. Nós temos aqui Salmo no sentido de socorrer, né? Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. Exaltei um escolhido, encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Então fala no sentido do povo receber auxílio da parte de Deus. Ao cair receberão ajuda, ao cair receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, conforme Daniel 11. Então veja, o sentido de alguém que fosse auxiliar Adão. Fornecer socorro no momento ruim? Não, porque nesse caso, o socorro aí que nós podemos pensar é no sentido de que ele estava ali sozinho, não se achava alguém correspondente a ele. E isso iria, efetivamente, a criação de Eva em si seria um complemento para ele, um ser semelhante a ele, equivalente em inteligência, em capacidade física, semelhante e ao mesmo tempo complementar. Veja que a Bíblia nunca coloca no sentido de igual no sentido físico e mental. A Bíblia coloca ambos como complementares. Então vamos lá. Aqui é a ideia de ajuda, e nós vemos lá o quê? No princípio, Deus cria o homem primeiro, espera o homem nomear todos os animais, depois cria a mulher para ser uma auxiliar de Adão, uma semelhante que viesse auxiliar Adão, inclusive, e ser um complemento para ele. Ele fica extremamente feliz, né? Será chamada, e aí ele nomeia, ele dá um título a ela, de varoa, porque do varão foi tomada. E aí a Bíblia fala: por isso o homem deixará pai e mãe se unirá à sua mulher. Você coloca o homem como protagonista nas relações relacionadas, nos aspectos relacionados ao casamento, por exemplo. Então, a Bíblia coloca aqui o homem como cabeça.
uma relação que está lá na criação. Por isso Paulo vai até a criação, quando ele vai falar a respeito da subordinação, a respeito do aspecto da mulher não poder ensinar com autoridade de homem. Aí vem então 1 Timóteo 2,12. Não permita que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Nós não vamos enfatizar a questão do silêncio, porque a ideia aqui é falar sobre a ordenação. O que é a ordenação seria o quê? A mulher, especialmente, ter o cargo de anciã, pastora e por aí afora. Em que, biblicamente, isso não é permitido. O texto é muito claro, ele fala: da mesma forma que quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Ou seja, a mulher se vestir modestamente, com decência e discrição é um princípio. Ele não está falando só para a mulher daquela época. Não se adornando com tranças, ouro, pérola, roupas caras, mas com boas obras. Ou seja, a mulher buscar boas obras é um princípio. Como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Princípio de vestimenta, discrição. E aí ele fala: a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permita que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Então, a mulher não pode participar do ensino com autoridade. A mulher não deve ter autoridade de homem ou sobre o homem. E aí ele fala: esteja, porém, em silêncio. E aí ele dá um motivo dele não permitir que a mulher ensine com autoridade e nem que tenha autoridade de homem ou sobre o homem. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas sim a mulher. Então veja, ele fala de algo que ocorreu antes da queda. Primeiro formado Adão e depois Eva. Ele fala do motivo que levou à queda. Adão não foi enganado, mas a mulher. Deixando claro que Adão fez isso por se preocupar com Eva, porque obviamente se ele não foi enganado, e assim, ainda assim, sabendo que se ele não foi enganado, ele não acreditou na história da serpente, por exemplo, que sereis como Deus, isso não vai acontecer nada. Ele sabia que seria morto, ele tinha consciência de que isso não faria ter qualidades para confrontar a Deus, então obviamente ele fez isso por Eva. E ele fala: Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Então veja, ele fala de motivos relacionados à criação e ao motivo da queda. Ele não dá nenhum aspecto relacionado à maldição lançada depois da queda. Ele fala que esse é um princípio, e assim, ele usou o mesmo princípio que Jesus usou. Jesus, quando ele vai justificar que o homem não poderia se separar e se casar por qualquer motivo, ou seja, se separar por qualquer motivo e se casar novamente. Quando Jesus vai falar por que ele diz que isso não está correto, ele usa o princípio lá da criação. Ele vai lá na criação e fala: olha, foram feitos uma só carne, se são dois, o homem não pode se achar no direito de estabelecer normas que vão além do que está lá. E aí, Paulo usa o mesmo princípio. Ele fala: olha, o motivo é o que aconteceu lá na criação. É que faz com que o homem seja o cabeça e, portanto, a mulher não tem autoridade para ensinar e nem ter autoridade sobre o homem. Então, isso tanto se relaciona à família como à igreja. Eu não posso ter uma mulher como anciã ou como pastora via de regra. Excepcionalmente, assim como já houve juízes no Antigo Testamento, houve líderes no Antigo Testamento, excepcionalmente, mas a regra sempre foi o quê? O homem sendo o cabeça. Não só no sacerdócio, como também a regra do homem sendo cabeça na casa, o homem sendo cabeça no aspecto militar e etc. Né? Então, o que nós temos aqui, pelo menos em relação ao aspecto da igreja, ou seja, nós estamos abordando aqui a liderança da mulher em outros aspectos, fora da relação espiritual. Agora, biblicamente falando, qual é o princípio que sempre houve? Princípio: espiritualmente, sacerdócio por homens, liderança espiritual feita por homens. Né? Se você olhar a liderança espiritual na Bíblia, por mais que tenha havido profetisas mulheres, etc., a liderança espiritual sempre foi concedida a homens. A regra era sempre para homens. E excepcionalmente nós vemos casos relacionados a mulheres. A mulher poderia exercer o dom da profecia, poderia auxiliar com conselhos, uma série de outras coisas. Mas a autoridade espiritual, biblicamente, se você olhar o Antigo Testamento, a regra era o homem, e no Novo Testamento nós vamos ver exatamente a mesma coisa.
Ou seja, Paulo se utiliza do quê? Paulo se utiliza de um princípio bíblico, lá na criação, para dizer que a mulher não pode ensinar e não pode ter autoridade. Então, isso é uma fala clara que mostra que quando Paulo deu essa ordem, ele não estava manifestando a sua opção pessoal sobre o assunto. Está não. Tendo em vista o princípio bíblico a respeito da autoridade espiritual dada por Deus para Adão desde o princípio, e Adão representando os homens e Eva representando as mulheres, então, baseado nesse princípio, ele diz: não permite que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem, e ponto. Então, a questão da ordenação das mulheres deveria parar por aqui. A questão da mulher ser anciã ou ser pastora, como está acontecendo, cada igreja decide do jeito que quiser, isso é uma afronta ao princípio bíblico. Nós vemos aqui a questão da submissão, nós vemos aqui a questão do ensino, nós vemos aqui a questão de não usar autoridade. Isso é no site do Bible Hub, se você quiser ir palavra por palavra, e aí nós vamos ver a questão de sujeição, submissão, obediência, submissividade, subordinação, sempre em que aspecto? No aspecto da mulher não poder exercer autoridade sobre o homem. É claro que, biblicamente, a noção de liderança, a noção de autoridade, ela é muito diferente da forma secular, onde quem exerce autoridade, ele pode falar do jeito que quiser, ele pode pisar. Não, a ideia de autoridade na Bíblia, como Jesus ensinou, aquele que exerce autoridade vai ter que ser aquele que serve mais, no sentido de aquele que auxilia mais. Então, o que a Bíblia fez foi colocar sobre o homem a responsabilidade de servir a igreja, buscando se atualizar constantemente na compreensão da palavra, buscando liderar a igreja nos momentos de dificuldade. Se ele não tiver condições, ele buscar alguém que tenha condições de auxiliá-lo no sentido de aconselhamento e etc., no sentido espiritual, mas o homem liderando, o homem exercendo essa autoridade. E na família a mesma coisa, o homem exercendo a autoridade, o homem servindo a família no sentido de auxiliar, de mostrar o caminho certo conforme a vontade de Deus. Então cabe ao homem essa premissa. O didasquém, que é a ideia do ensino, está em Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, nos 4 evangelhos, no livro de Atos, em 1 Timóteo e em Hebreus nós temos exemplo dessa palavra que Paulo diz quando ele fala: não permita que a mulher ensine. E aí nós vamos ver lá, Mateus 11, saiu dali para ensinar e pregar nas cidades dele. Então Jesus dando o ensinamento para as pessoas. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer. Então, todos esses versos mostram para nós o ensino autoritativo. Jesus como mestre ensinando e fazendo e tendo os discípulos, aqueles que enxergavam nele uma autoridade no ensino. Lucas a mesma coisa, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então o ensino dentro de uma sinagoga ali, o ensino autoritativo, por exemplo, vai aos gregos a fim de ensinar aos gregos. Será que pretende ir para a diáspora? Então veja, aqui já não é necessariamente o ensino autoritativo, aqui já é um ensino no sentido, por exemplo, de evangelismo, mas no geral a palavra está associada a Jesus no ensino autoritativo. Escrevi, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Aqui já é um ensino evangelístico. Obviamente o povo enxergava nos apóstolos também uma autoridade para ensinar, haja vista o domínio que eles tinham da palavra. Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Então aqui nós temos a questão também do ensino evangelístico, não é? Todo ensino autoritativo ele também é evangelístico, mas nem todo ensino no sentido de evangelizar é autoritativo. Nem sempre nós vamos falar para pessoas que reconhecem, pela nossa vivência, pelo nosso ensino já anterior, uma autoridade espiritual a conversar com elas. E aí nós vemos lá 1 Timóteo e Hebreus,
quando vocês já deviam ser mestres, necessita de alguém que lhes ensine, ou seja, alguém que esteja no nível acima de vocês e que vos auxilie no sentido do aprendizado. E aí Paulo fala basicamente que ele não permite que a mulher ensine nem que exerça autoridade. Aqui, geralmente, até um pouco tempo, qual era a interpretação que se tinha em mente quando, por exemplo, mas se a mulher profetiza, se a mulher foi profetiza no Antigo e no Novo Testamento, então se ela profetiza, então ela pode evangelizar, assim como nós vemos casos na Bíblia em que houve evangelismo. Então, como conciliar isso com a fala de Paulo? Aí, no sentido de conciliar as falas, não no sentido de anular a fala de Paulo, é que se entendeu o quê? Esse ensino seria o ensino autoritativo, que estaria associado ao exercer autoridade. Então, a mulher não pode ensinar no sentido... quando isso faz com que ela represente um exercício de autoridade, que seria, por exemplo, uma mulher exercer um cargo de ancião, exercer um cargo de pastora dentro da igreja, que seria um ensino autoritativo, em que ela teria uma hierarquia acima dos homens, por exemplo. E aí, a partir disso, aí começou a surgir uma preocupação. A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? E pior ainda, ela é mero resultado cultural hebreu? Ou seja, muitas pessoas começaram a dizer assim, não, nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus em alguns pontos, mas nem tudo que está lá é porque Deus queria que fosse ensinado daquela forma. Isso justamente para justificar, por exemplo, falas arbitrárias. Não, Paulo ensinou isso porque a sociedade era machista. Jesus não escolheu apóstolas porque a sociedade era machista. Então veja, sem nenhum amparo bíblico, ele simplesmente pega e fala assim, não, nós vamos rejeitar isso aqui, porque para nós isso foi um ato machista. E aí, sem nenhuma autoridade textual dentro do texto bíblico para isso, as pessoas passaram a manipular a Bíblia conforme eles queriam. E principalmente para aqueles que dizem assim, não, a Bíblia é mero resultado cultural, mero desenvolvimento cultural, mero desenvolvimento do povo hebreu ali a respeito da sua concepção religiosa. Ou seja, não tem nada de Deus ali. E aí nós até entendemos pessoas que não acreditam na Bíblia, que falam que a Bíblia é um mero desenvolvimento da cultura judaica, etc., ou que a Bíblia não serve como palavra de Deus. Agora, entre adventistas do sétimo dia e entre outros cristãos que se dizem tradicionais, que dizem reconhecer na Bíblia a autoridade da palavra de Deus, toda a Escritura como inspirada, no sentido de todos os livros da Bíblia inspirados por Deus para ensinar ao povo. E aí você tem um servo de Deus, inspirado por Deus, usando o princípio bíblico lá do Gênesis para determinar uma proibição. E aí alguém vai e diz assim, não, isso nós não vamos seguir mais assim, porque isso representa o machismo da época. Aí você destrói qualquer interpretação bíblica. Então, se a sociedade, a partir do momento que você diz que a sociedade pode inventar e determinar o motivo que ela quiser, eu acho que isso aqui quando ele escreveu foi por isso, e não vou seguir. Aí você acaba com a autoridade da Bíblia. Foi isso que basicamente as igrejas fizeram e que a igreja adventista acabou fazendo no momento em que ela permitiu que as mulheres pudessem ser ordenadas como anciãs e como pastoras, e daí afora, né? Fora do critério bíblico. Foi isso que a igreja fez, né? Ela já havia feito isso, assim como outras igrejas fizeram, no momento em que se permitiu exceções no aspecto do divórcio e novo casamento não contidas na Bíblia, e também foi isso que foi feito na questão da ordenação de mulheres. Isso tem levado a uma série de heresias, né? A ideia da deturpação da graça. Então, assim, a reforma na igreja, no sentido de obediência, passa a ser vista como uma barganha com Deus, quer dizer, uma total profanação do ensino bíblico, porque o ensino bíblico diz justamente o contrário. Aquele que ama vai obedecer, vai guardar os mandamentos, né? Então não tem como falar em amor sem falar em obediência na Bíblia, e alguns ditos teólogos dentro da igreja adventista, com o aval da igreja, recebendo o salário da igreja, ensinando que a graça nos isenta de qualquer vínculo com a obediência, que o amor vinculado à obediência seria uma barganha sem nenhum embasamento bíblico consistente.
E é isso que tem acontecido. Então nós vemos que não é só a ordenação de mulheres, nós vemos que existe uma série de coisas envolvidas aqui que dizem respeito ao quê? Você pegar o ensino bíblico claro, o que o texto está dizendo ali, você vai, busca compreendê-lo ali dentro do contexto bíblico, sem anulá-lo, e aí as pessoas simplesmente falam assim, eu acho que Jesus ensinou isso por causa disso, então eu não vou aceitar isso. E é o que tem acontecido. E aí a briga muitas vezes dentro da igreja é, mas está no manual, mas está no... Não importa se está no manual, se não está. Não importa. Importa que é o que a Bíblia diz no final das contas, não é? Mas como eu já vi muita gente na internet dizer, mas o jugo desigual... Não, o jugo desigual é bíblico. Mas o manual da igreja não diz que o jugo desigual é motivo de preocupação da igreja. Claro que diz. Ele diz lá que tudo que diz respeito aos ensinamentos da igreja, e principalmente o ensinamento da Bíblia, ele deve ser seguido. Na razão para a disciplina lá está escrito o quê? Comportamentos contrários aos princípios. Se a igreja está sujeita à Bíblia, então é óbvio que os ensinamentos relacionados que vão de encontro, que são contrários ao que a Bíblia diz a respeito do casamento, de qualquer outra coisa, como o jugo desigual, é algo que prejudica a compreensão bíblica. Mas o que a igreja tem feito, e o que as igrejas têm feito, no desejo de manter numericamente a igreja com uma quantidade considerável de membros, ela começou a abrir mão de princípios. E isso tem sido preocupante. Então veja que não é só a questão da ordenação de mulheres, é uma interpretação contrária ao que a Bíblia diz, e muitas vezes com a clara intenção de manter pessoas na igreja, pessoas que não estão sujeitas à autoridade bíblica, que não querem se sujeitar à autoridade bíblica e que como é que nós vamos fazer? Estão perdendo membros, né? Os jovens estão saindo da igreja, então ao invés de conversar com os pais, olha, qual é a falha que está acontecendo na família aí, né? Verifica o que seus filhos estão aprendendo na escola, se não tem sido prejudicial ao ponto deles não quererem ir para a igreja. Mas se desde criança, a criança pode ficar dentro da igreja, bagunçando, fazendo o que quer, e ainda vai um líder, suposto líder espiritual da igreja, e diz que não tem problema porque ele bagunçava na igreja, ele virou um líder espiritual, então não tem problema deixar a criança bagunçar na igreja. Aí, irmãos, aí nós temos uma total destruição dos princípios bíblicos, nós temos uma total destruição do plano bíblico, não é? Vamos ver aqui, razões para a disciplina, Manual da Igreja, página 64. O item 1, olha só, negação da fé nos fundamentos do Evangelho e nas crenças fundamentais da igreja ou ensino de doutrinas contrárias a eles. Então, vê, negação da fé nos fundamentos do Evangelho. Quais são os fundamentos do Evangelho? Não são justamente os fundamentos pautados na Bíblia? Então, ou seja, razão para a disciplina, negação da fé nos fundamentos do Evangelho. Isso é um conceito amplo, até porque o Manual da Igreja não teria autoridade para dizer assim, olha, o que não tiver aqui não é razão para a disciplina. Não pode, porque o Manual da Igreja sabe que ele não está abarcando tudo que é razão para a disciplina. Então ele fala, negação da fé nos princípios do Evangelho. Então, se algo não está aqui no Manual da Igreja, mas obviamente fere os princípios do Evangelho, então não pode ser aceito. Então, ou seja, se alguém ensina que uma pessoa pode separar por qualquer motivo e se casar de novo, ela está indo além do Evangelho, ela está indo contra o Evangelho, aliás. Então, isso é um motivo mais que claro para mostrar que a nossa lealdade maior é com a Bíblia. Vamos lá então. Ordenação de mulheres, Clinton e Gina Valen. Então, esses são dois adventistas, eles fizeram um livro, que se você quiser acessar, está gratuito na internet também. Veja lá, 1 Timóteo 2,12. O par de infinitivos ensinar e ter autoridade está unido à estipulação eu não permito, e se refere à proibição de Paulo de que as mulheres exercessem uma função de ensino autoritativo sobre o homem na igreja. Isso é claro, é cristalino na fala de Paulo. Paulo baseia
essa prática não na cultura ou no costume, mas no relato de Gênesis acerca da criação e da queda. Então, o que é uma função de ensino autoritativo? Resumindo, se refere ao fato de cada congregação local ser supervisionada por um ancião ou ministro biblicamente qualificado, conforme 1 Timóteo 3, que é responsável por pregar a palavra, 2 Timóteo 4, e garantir que a sã doutrina caracterize todas as atividades do ensino na igreja, conforme Tito 1, está na página 56 do livro Ordenação de Mulheres. Isso importa? Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Isso está em 1 Coríntios 11, 9, quando ele vai falar da questão do homem ser o cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade sobre a cabeça. Então veja, o princípio aqui é a hierarquia. Ainda que se questione a questão da forma, o homem pode ou não pode cobrir a cabeça, mas o princípio aqui é claro, é a hierarquia do homem em relação à mulher. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então, agora nós estamos falando o seguinte, olha, independente da hierarquia, não há uma independência do homem em relação à mulher, nem da mulher em relação ao homem. Deus os criou complementares. E aí ele fala, então ele está aqui enfatizando a hierarquia no seu sentido bíblico, não é no sentido do homem menosprezar, subjugar e por aí afora. Não, ele está falando a hierarquia no seu sentido bíblico, mas a hierarquia é o homem como cabeça. Agora, isso faz com que eles sejam independentes, o homem é independente da mulher ou a mulher independente do homem? De forma alguma. Eles são interdependentes. E aí ele fala, porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Então veja, quando ele se refere à hierarquia, ele deixa claro, não. Com relação à hierarquia, o princípio a ser seguido é esse aqui. Agora, com relação à independência, Deus criou os dois para serem interdependentes. Ainda que o homem seja o cabeça, a estrutura, ele depende dessa estrutura, ele depende também da mulher, então eles são interdependentes. Então, ou seja, a ideia da liderança servidora, a ideia de que eu lidero pelo exemplo, eu lidero pelo auxílio, por servir, por auxiliar. Agora, existem momentos que eu preciso usar dessa hierarquia quando ela estiver de acordo com a vontade de Deus. Aqui é um livro que diz assim, a lei de Deus e a mulher na igreja. Aqui eles colocam que teria sido baseado nas falas do George Knight. Eu não sei eu creio que seja o mesmo da igreja, mas se não for, Simpósios Puritanos, e foi transcrito e adaptado pelo presbítero Manuel Canuto, da palestra de George Knight no simpósio. Paulo também exclui qualquer possibilidade de ordenação de mulheres para o pastorado ou presbiterato. A mulher não pode exercer a autoridade de ensinar as escrituras na igreja. Ou seja, isso obviamente, assim, fica evidente na leitura do texto que isso proíbe de ser pastora e presbítera. A questão da diaconisa nós também não vamos entrar no mérito aqui, porque a nossa intenção é justamente falar sobre um momento atual da igreja em que foi permitido cada igreja determinar a seu bel prazer a ordenação de mulheres como anciãs, e obviamente vai ser um pulo para se determinar que seja como pastora também, porque o princípio é basicamente o mesmo. O autor enfatiza a igualdade, como seres que carregam a imagem de Deus. Não podemos esquecer o que Pedro diz em 1 Pedro 3,7 ou o que Paulo diz em Efésios 5, 25 a 33. Por que se refere ao marido como cabeça ou líder, usando o termo kefale ou kefale, para mostrar que ele é o cabeça do lar? O Novo Testamento jamais usa a maldição que foi pronunciada à mulher depois da queda como a base neotestamentária, como a sua base, ou seja, nenhum autor do Novo Testamento usa a maldição que foi dada à mulher depois da queda como base para justificar que ela seja que o homem seja o cabeça. Vejamos bem o final do versículo. Quem é o cabeça de Cristo? Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo, que é Deus encarnado. Cremos que o argumento de quem é o cabeça no relacionamento marital brota não só a partir da criação, mas também do relacionamento do pai com o filho. Deus, o Pai com o Filho. Isso está revelado mais especificamente no fato de que Deus enviou o Filho, e isso nos mostra como foi a existência de ambos.
Deus não está impondo sobre nós algo que Ele mesmo não esteja disposto a exemplificar. Agora nós vamos aqui para um material do Augustus Nicodemos. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Esse é um dos versículos usados isoladamente, em geral, para se defender que não haveria mais essa questão do homem como cabeça da mulher. E que a mulher não poderia exercer a autoridade de homem ou sobre o homem. A abordagem igualitarista tradicional, ou seja, a abordagem de que eles deveriam ter cargos iguais e tudo igual, que não haveria problema, interpreta a expressão porque todos sois um como porque todos sois iguais, e não é essa a intenção do texto. Interpreta um adjetivo pronominal cardinal um no sentido de igual. De acordo com os igualitaristas, essa passagem mostra que estão abolidas todas as diferenças na igreja provocadas por raça, posição e sexo. Com a vinda de Cristo, acabou a distinção entre os judeus, gentios, escravos, livres, homens e mulheres, todos são aceitos na graça. Assim argumentam: em Cristo voltamos ao propósito original de Deus na criação, que foi a plena igualdade entre o homem e a mulher. A subordinação foi resultado posterior da queda, apesar de não haver biblicamente, Paulo não utiliza desse verso para justificar a subordinação da mulher ao homem. Ele deixa claro que é por motivos estabelecidos antes da queda e utiliza como um dos motivos, além desse, um motivo secundário, o motivo que levou à queda, que foi o fato da mulher ter sido enganada e o homem não. No caso, Eva ter sido enganada e Adão não. E não fazia parte da criação de Deus. Cristo veio abolir a maldição. Impedir que as mulheres exerçam o oficialato, argumentam, seria introduzir uma distinção baseada em sexo, que contraria o ensino de Paulo. O problema, e um dos problemas, nós vamos falar aqui do terceiro problema, é interpretar um em Cristo como significando iguais em Cristo. Numa recente tese de mestrado, Ann Coble demonstrou de forma convincente que a passagem não está implicando igualdade, mas simplesmente unidade. Após dar exemplos de interpretações dessa passagem na história da igreja, ele analisa e critica a interpretação feita pelos progressistas igualitários e também pelos diferencialistas. Coble mostrou, através de considerações léxicas e exegéticas, que Gálatas 3:28 está abordando a questão da unidade, não da igualdade de funções ou papéis. Está abordando a questão da unidade da igreja e não da igualdade de funções ou papéis. Ele argumenta que a palavra enfatiza unidade e não igualdade. Se Paulo quiser enfatizar igualdade, ele poderia usar uma palavra específica para isso. Sua conclusão é que os estudiosos progressistas ou igualitaristas não podem usar essa passagem como um texto-chave na afirmação de oportunidades de ordenação eclesiástica idêntica para homens e mulheres. Ou seja, Paulo não estava falando, evidentemente, da questão de ordenação, até porque ele mesmo era contra isso. Uma outra dificuldade com a interpretação igualitarista de Gálatas 3:28 é que parece ignorar que Paulo, às vezes, enraiza a subordinação feminina não na queda, mas na própria criação, como em 1 Coríntios 11, 7-10 e 1 Timóteo 2, de 12-15. Para não mencionar, quando Paulo argumenta em favor da sujeição, da resposta a partir não da teologia da queda, mas da teologia da própria igreja, como a relação de Cristo com a sua igreja. Que ele fala lá, o homem é a cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja e Deus é a cabeça de Cristo. Ele coloca na própria hierarquia, no princípio bíblico, no princípio da própria hierarquia estabelecida por Deus. Ou seja, fica evidente que esse texto não está dizendo que não deve haver mais uma hierarquia na igreja, ou que a mulher possa ensinar com autoridade ou possa exercer autoridade sobre o homem. Evidentemente, não é essa a intenção de Paulo. O texto aqui está se referindo à questão da salvação. A todos é garantida a salvação, todos são iguais no sentido de direito à salvação em Cristo Jesus. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então esse também é um dos versos utilizados para dizer assim, olha, tinha uma apóstola, e se tinha uma apóstola, a mulher pode ser anciã e pastora, até mesmo como regra, e nem mesmo de forma excepcional, como a igreja fazia antes, não tinha um homem para ser diretor, colocava diretora de grupo, e aí não, pode ser isso como regra, não excepcional, como havia, por exemplo, a liderança no Antigo Testamento,
ou mesmo considerando que houvesse isso excepcionalmente no Novo Testamento, porque isso evidentemente, em primeiro lugar, seria uma exceção. Se houvesse, seria uma exceção. Obviamente não seria a regra no Novo Testamento. Ou seja, de uma mulher como apóstola, não é? Então, nós vamos ver o que ele comenta a respeito desse verso. Ele prova aqui primeiro. Não dá para saber se Júnias era masculino ou feminino, ainda que desse para saber. O fato de os quais são conhecidos entre os apóstolos não significa que fosse uma apóstola. Não dá para saber se isso significa que ela era uma apóstola, ou assim, que era uma pessoa que tinha destaque mesmo entre os apóstolos, ou seja, mesmo os apóstolos consideravam-na como uma posição de destaque. Não dá para saber. E muito menos que essa posição de destaque se referisse a uma questão hierárquica em relação aos homens, mas basicamente, simplesmente bem conhecidos no sentido de, olha, tem uma comunhão tão grande com Deus que mesmo que passaram a ser conhecidos até entre os apóstolos. Numa pesquisa feita por computador nos escritos gregos, existentes desde a época de Homero, no século IX a.C., até o século V d.C., foram achadas apenas 3 ocorrências do nome Júnias, além de Romanos 16:7. Então, Romanos seria a quarta ocorrência, né? E haveriam mais 3. Ou seja, Plutarco, que cita a irmã de Brutus, Epifânio, bispo. Então, aqui nós estamos falando de uma pessoa que, evidentemente, não teria a ver com o aspecto do Evangelho, nem estaria necessariamente ligado. Epifânio, o bispo de Salamina de Chipre, menciona as Júnias como sendo um homem que veio ocupar o bispado de Apameia da Síria. Então, o bispo de Salamina de Chipre menciona como uma pessoa que, inclusive, exerceu o bispado, ou seja, que poderia até, se ele estivesse mentindo, poderia até ter sido questionado na época, mas outros falas também poderiam. Mas então nós vemos a relação, falando em relação a Romanos 16:7, que seria um homem que se tornou bispo, e aí nós vemos o outro, João Crisóstomo, que se referindo a Júnias como uma irmã notável, até mesmo aos olhos dos apóstolos. Então veja, que fala que era efetivamente um homem, e o outro que era uma irmã notável até mesmo aos olhos dos apóstolos, ou seja, que fala que é homem, e quem fala que é mulher não diz que ela era uma apóstola, mas que era uma pessoa notável até mesmo aos olhos dos apóstolos, ou seja, derrubando a fala de que Júnias fosse mulher, e o outro derrubando que, ainda que ela fosse mulher, que significa que ela fosse uma apóstola. Não. As referências ao nome Júnias ou mostram que seria um homem, ou mostram que seria uma mulher, mas não uma apóstola, mas uma irmã notável até mesmo entre os apóstolos, obviamente pela sua comunhão, e não por exercer um cargo de autoridade. Os resultados são inconclusíveis no que diz respeito a dizer se era um homem ou mulher, mas quando nós vemos o nome, fica claro aqui que não há, nas falas relacionadas a Júnias e relacionadas a Romanos 16:7, nada que historicamente a coloque como uma apóstola, considerando que fosse uma mulher. Ou seja, fala que era um homem, e o que fala que é mulher não fala que era uma apóstola, mas uma irmã notável. Parece evidente que Júnias era tanto nome de homem quanto de mulher. Se temos que tomar uma conclusão, devemos dar mais peso à palavra de Epifânio, que diz que ele era um homem que se tornou bispo, já que informa que Júnias se tornou bispo de Apameia. Concorda com isso o testemunho de Orígenes, morto em 252 d.C., que num comentário se refere a Júnias no masculino. Então, mais um ponto a favor de Júnias no masculino. Nomes gregos masculinos terminando em AJ não são incomuns, ou seja, Júnias poderia perfeitamente ser um nome masculino. A conclusão é que não podemos saber com certeza se era uma mulher ou um homem. É por isso que não podemos saber com certeza, mas era mais, então assim, mas no sentido de contudo, ou seja, não dá para ter certeza, mas o mais provável, né, é que era um homem. Por isso que ele diz aqui, mais provavelmente era um homem, ou seja, o mais provável é que fosse efetivamente um homem. Agora, só podemos afirmar que quem quer que tenha sido era uma pessoa tida em alta conta por Paulo e que ajudou o apóstolo em seu ministério. Daí a dizer que é uma apóstola, isso é um salto interpretativo que o texto não permite dizer. É necessário que dos homens que nos acompanham, agora nós vamos lá em Atos, a questão
Quando ele fala que muito menos como os 12 ou Paulo, ele está dizendo o seguinte: ainda que alguém viesse a chamá-la de apóstola, obviamente ela não tinha a mesma autoridade dos apóstolos ou de Paulo. E nós vemos isso claramente na própria escolha dos apóstolos. É necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, quando eles foram decidir colocar alguém no lugar de Judas, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado no nosso meio, um desses se torne testemunha conosco da ressurreição. Então, Atos deixa claro o seguinte, que nem Paulo tinha autoridade de apóstolo, assim como os 12 apóstolos. Por quê? Porque eles deixaram claro que no lugar de Judas iam colocar só um. Se pudesse ter mais de um, eles simplesmente não escolheriam. Eles simplesmente diriam: temos 2 aqui, José e Matias, e os 2 vão ser apóstolos, vamos ter 13 apóstolos a partir de agora. Não, eles mantiveram o número de 12 apóstolos. Isso é interpretar a Bíblia de acordo com o que está escrito nela, ao invés de eu não acho legal isso, acho que devia... Não, nós não temos que achar nesse aspecto. Se a Bíblia diz claramente uma coisa, nós temos que simplesmente o quê? Ou aceitamos isso e acatamos, ou rejeita, não tem meio termo aqui. É necessário, pois, que o bispo, homem, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, né? Isso está lá em 1 Timóteo 3, diz o seguinte: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher, deixando claro que era um homem, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Aqui nós temos a questão do ensino autoritativo, ensino como autoridade, ou seja, para que ele possa exercer autoridade, inclusive no ensino, ele tem que estar apto para ensinar, dentro das Escrituras. Do mesmo modo quanto aos diáconos, sejam respeitáveis de uma só palavra. Quanto às mulheres, necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas. Veja que em todo o contexto aqui está mostrando para nós o quê? Que ele não está falando de um costume da época, ele está falando de princípios. E se o motivo de escolher está baseado em princípios, não tem por que eu dizer que qualquer coisa colocada aqui tenha relação apenas com a cultura da época e que possa ser modificado com o tempo. O diácono, marido de uma só mulher, governe bem os filhos da própria casa, né? Apesar das mulheres terem desempenhado um importante papel na igreja primitiva, aqui é aquele outro livro, Ordenação de Mulheres, do Casal Adventista, né, que você pode ter acesso também, inclusive, pela internet. Apesar das mulheres terem desempenhado um papel importante na igreja primitiva, o termo diaconisa não é usado para descrever essas mulheres. No Novo Testamento, apenas as funções que exigem a ordenação é que são mencionadas, que são apóstolo, diácono e ancião. Em nenhuma passagem bíblica é mencionado ocupando um dos ofícios de liderança, sacerdote, levita, apóstolo, ancião ou mesmo diácono. Existe uma apenas que poderia dar a entender no aspecto do diaconato, que nós não vamos entrar no mérito, porque nós estamos falando do ancianato e pastorado, ou seja, que fica evidente que não pode ser exercido, muito menos via de regra. Excepcionalmente poderia até se discutir a respeito, mas como regra, evidentemente, a Bíblia não permite. Alguns pensam que Febe foi diaconisa, embora as palavras gregas diáconos e diaconel sejam frequentemente usadas de modo geral para se referir a qualquer pessoa que serve ao Senhor como membro de sua igreja, e raramente no sentido mais técnico do ofício de diaconato na igreja mesmo. Onde poderíamos encontrar diaconisas, 1 Timóteo 3,11, nenhum título é dado a essas auxiliares do sexo feminino. Na história adventista houve pelo menos 2 ocasiões que elas foram ordenadas, mas a prática foi temporária e não se difundiu. Agora Tito 1:5-9. Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, não acusados de devassidão, nem são insubordinados. Obviamente, se referindo aqui aos filhos sob a autoridade do pai, porque a partir do momento que não tivesse mais autoridade do pai, que o pai não pudesse exercer a autoridade, já não tinha mais o que fazer, né? É indispensável que o bispo possa ser encarregado das coisas de Deus, irrepreensível, não arrogante, que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso, hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, domínio de si, apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina. Então veja mais uma vez o aspecto do ensino autoritativo ao homem.
para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Então veja, fora os aspectos de caráter, de personalidade, o aspecto técnico é o aspecto relacionado à capacidade de ensino. Agora, fora a capacidade de ensino, nós vemos um dos aspectos é o quê? É ser homem, ou seja, em todo momento que Paulo fala a respeito disso, ele fala: o homem exerce essa autoridade espiritual, a mulher não pode exercer essa autoridade espiritual sobre o homem. O padrão do Antigo e Novo Testamento: homens como sacerdotes, profetas, apóstolos, bispos, presbíteros e até diáconos. Esse é o padrão bíblico. Qualquer outra coisa seria excepcional. Dentro da Bíblia é isso que nós temos. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e tentando perguntar: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus disse: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-os uma só carne. Então veja, essa frase, que é a frase que coloca o homem como o protagonista na questão do casamento, a responsabilidade sobre o homem, ou seja, a hierarquia colocando o homem acima, o homem como aquele que deve dar início a esse processo. Veja que o princípio é o mesmo. Na mesma fala que fala uma só carne, também fala: o homem deixará seu pai e sua mãe. Ou seja, isso deve partir do homem, ou seja, colocando o homem como cabeça no relacionamento, assim como Paulo deixou claro. Desse modo já não são mais dois, mas uma só carne, que ninguém separa o que Deus ajuntou. Eles perguntaram: por que Moisés ordenou carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que repudiasse a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais lícitas, casar com outra comete adultério. E ele também fala que, o que acontece aqui, ele deixa claro: se a separação não for por causa de relação sexual ilícita, não pode casar de novo. E ponto. E por causa de relação sexual ilícita, obviamente, quem pode se casar de novo? Aquele que não cometeu relação sexual ilícita. Isso, assim, é evidente, quando nós lemos o texto e buscamos interpretar à luz da Bíblia. Sim, obviamente ele não está falando aqui que ele está dando a condição de que por outro motivo não pode casar, mas se a pessoa teve relação sexual ilícita, ela também pode casar. Não, o que ele está dando ao direito aqui é a quem? Aquele que não cometeu relação ilícita, ele pode casar. Aquele que cometeu, ele não pode. E os outros também que se separarem por outro motivo também não podem. Isso é o que Jesus deixa claro. O que as igrejas fizeram, inclusive a igreja adventista fez: abriu uma brecha aqui que se tornou abriu uma fresta que se tornou uma porteira, aberta para todo mundo fazer o que quiser, se separar e casar quantas vezes quiser, inclusive. E aí o que acontece? Quando isso foi derrubado, em muitas igrejas, inclusive, diga-se de passagem, isso abriu uma, ou seja, se eu posso pegar uma parte ensinada pelo próprio Jesus e relativizar e deixar tão imprecisa a ponto de permitir o divórcio e novos casamentos, divórcios e novos casamentos por motivos que não sejam o que Jesus deixou claro, então, veja, eu estou pegando um texto bíblico em que Jesus usa um princípio lá da criação e basicamente eu estou minimizando, estou diminuindo ao ponto de quase anular esse princípio dentro da igreja. E aí isso obviamente abriu caminho para a ordenação de mulheres e para várias outras coisas. Antes da queda, a mulher auxiliar, ajudante que presta socorro, aspecto hierárquico, idônea como que diante dele, semelhante a ele. A ideia de contrário, ou seja, a Bíblia coloca que eles são complementares. O que faltaria no homem, a mulher possibilita, o que falta na mulher, o homem possibilita. Então essa é a ideia de interdependência dentro da hierarquia. O homem numa hierarquia acima, só que os dois são interdependentes um do outro. Um depende do outro. Ou seja, não era hierarquia no sentido de dominação e arbitrariedade, não. Hierarquia no sentido, não. Deus estabeleceu o homem como cabeça de uma relação em que os dois se reconhecem como dependentes um do outro. E essa hierarquia está sujeita à vontade de Deus, ou seja, o homem seria o cabeça da família, e continua sendo, no sentido de transmitir à família a vontade de Deus, de exercer uma autoridade dentro da palavra
de Deus. Esse é o ponto. Aí, após a queda, nós temos hierarquia corrompida. A mulher volta o seu desejo ao marido e ele passa a dominar, inclusive com arbitrariedade. Geração de filhos prejudicada, com dores. A geração de filhos já existia, mas passa a ser com dores. A hierarquia já existia, mas passa a ser corrompida. O trabalho do homem passa a ser prejudicado. O homem já teria responsabilidades na terra, mas ele passaria a ter isso prejudicado pelo suor e enfado. Então veja, nos aspectos após a queda, o que Deus determina é o quê? São prejuízos em instituições que ele já havia estabelecido. A hierarquia, a geração dos filhos e o trabalho. Agora nós vamos... aqui fala Ellen White, né? Quando ela fala das obrigações mútuas. Se houvessem permanecido obedientes à lei de Deus, sempre estariam em harmonia um com o outro. O pecado trouxe a discórdia. E agora poderia manter sua união unicamente pela submissão por parte de um do outro. Então, Ellen White coloca o seguinte, olha, não haveria sequer necessidade de submissão antes da queda. No entanto, quando houve a queda, aí essa submissão passou a se tornar necessária. Só que lembrando-se que esse nunca foi o motivo bíblico da submissão, da hierarquia, né? Podemos até pensar no aspecto da submissão, mas hierarquia, Paulo está falando desde o começo que a hierarquia ela foi estabelecida lá no começo, quando a mulher foi criada por causa do homem, quando o homem, né, aí nós vemos lá o homem nomeando, dando título à mulher, e a mulher foi enganada e o homem não. Então ele fala assim, olha, Deus estabeleceu isso, ainda que isso só se perdurasse após o pecado, o motivo não foi a queda, o motivo não foi a fala de Deus após a queda. O motivo estabelecido por Deus foi os critérios que ele já havia estabelecido antes da queda. Então, como podemos interpretar isso, por exemplo? Que no momento em que eles caem, Deus precisa estabelecer um dos dois para se submeter ao outro. E ele, tendo em vista que tudo deixa claro que na hierarquia o homem já estava acima, então ele fala, então a mulher se mantém submissa ao homem. E ponto. Eva fora a primeira a transgredir, cair em tentação afastando-se de seu companheiro. Foi a sua solicitação que Adão pecou e agora foi posta em sujeição de seu marido. Se os princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido acariciados pela raça decaída, essa sentença, se bem que proveniente dos resultados do pecado, ter-se-ia mostrado ser uma bênção para o gênero humano. Ou seja, ela está dizendo que mesmo o domínio que Deus estabeleceu ali, que antes era apenas uma hierarquia mais simples antes do pecado, mesmo esse domínio poderia ser uma bênção se o homem não tivesse abusado dessa supremacia. O abuso da supremacia assim dada ao homem tem tornado a sorte da mulher frequentemente bastante amargurada e feito de sua vida um fardo. Então veja, interpretando isso à luz da Bíblia, né? Infelizmente, muitos interpretam Ellen White acima da Bíblia, e ela está abaixo da Bíblia. Então, ou seja, quando ela fala da relação da fala de Deus, do homem dominar a mulher, ela fala, isso não haveria antes da queda. Mas mesmo essa fala de Deus, se o homem não abusar da sua supremacia, isso pode ser uma bênção para o gênero humano, porque Deus achou melhor assim estabelecer a submissão de um sobre o outro, e ele estabeleceu a submissão da mulher em relação ao homem. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que isso é só parte da fala da Bíblia. Ela está basicamente abordando o aspecto da submissão em relação ao domínio do homem sobre a mulher. Agora, a hierarquia, independente de não haver domínio, não haveria necessidade de domínio, obviamente, antes da queda. A hierarquia, independente desse domínio e dessa submissão da mulher por parte do homem, em relação ao homem, que efetivamente, se você pensar na queda sem pecado, na terra sem pecado, praticamente isso faria... os dois sempre estariam, os dois e todos os descendentes estariam sempre sujeitos à vontade de Deus, não haveria necessidade do uso dessa hierarquia do homem em relação à mulher. Ou seja, a necessidade dessa hierarquia passou a se tornar mais evidente no momento do pecado. Assim que se deve interpretar Ellen White à luz da Bíblia, né? Pelo menos quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós vemos claramente que não foi a sentença de Deus que determinou que Paulo estabelecesse a hierarquia do homem sobre a mulher, do homem ser o cabeça, nada disso. O máximo que nós temos é o que? Ele coloca aspectos relacionados antes da queda e dois aspectos relacionados à questão depois da queda, né?
né? Um que seria o quê? O fato dela ter sido enganada e Adão não. Então esse é o ponto que ele coloca. Deus pede que a esposa conserve seu temor e a sua glória sempre diante de si, total submissão só ao Senhor Jesus Cristo, que a comprou como propriedade sua pelo infinito preço da sua vida. Deus lhe deu uma consciência que ela não pode violar impunemente. Sua individualidade não pode ser submersa na do marido, pois ela é propriedade de Cristo. Então o que ela está deixando claro aqui é, a partir do momento que a mulher, no Senhor, não é aquela individualidade, que eu vou fazer o que eu quero, não. É, no Senhor, se o marido fala alguma coisa que ela sabe que está indo contrário à palavra de Deus, então ela deve, não, isso aqui não, nisso aqui você não está representando o Senhor. Então, a minha submissão como ao Senhor não faz parte disso, do homem exigir o que quer. Mas apenas quando o homem se coloca como representante de Deus e transmite dentro da palavra aquilo que é a vontade de Deus na família e na igreja. É um erro imaginar que com cega devoção deve ela fazer tudo exatamente como manda, quando sabe que atrairia dano sobre o corpo e espírito. Então ela fala assim, quando o homem faz exigências inapropriadas, irrazoáveis e por aí afora, né? Deve estar a sua submissão ao marido deve estar na base da indicação de Deus, como ao Senhor. Agora nós vamos para um segundo ponto, que é o quê? Quando esses preceitos bíblicos começaram a sofrer prejuízos. O primeiro momento foi quando a definição de machismo passou a colocar o seguinte, olha, a definição bíblica é machista, ponto. É no sentido de prejudicial mesmo. Então vamos lá, olha a mistura de coisas aqui. Sensação de ser viril e autossuficiente. O homem não pode se sentir viril, não pode se sentir na plenitude ou assim, no máximo que ele pode obter da sua condição de masculina. Então veja que já começa misturando, ou seja, o homem tem que se abrir mão da sua masculinidade para não ser machista. O conceito associado a um forte senso de orgulho masculino. O homem não pode ter orgulho de ser homem. Uma masculinidade exagerada. Então veja, ela associa, o site associa o fato de você ter um forte senso de orgulho masculino com a masculinidade exagerada. Você não pode ter orgulho de ser homem. Ou uma mulher não pode ter orgulho de ser mulher, então. Nós temos que ter orgulho de ser aquilo que somos, né? Deus nos permitiu ser assim, né? E cada um deve ter orgulho de ser aquilo que é dentro da vontade de Deus. Está associada à responsabilidade de um homem de prover, proteger e defender a família. Então veja, se o homem ele olha para a família e ele se sente na responsabilidade de prover, proteger e defender a família, então ele é machista. Você não pode ter, você tem que ser um homem o quê? Que não se sinta na obrigação de prover, de proteger e defender a família. Veja só como é conturbado, como é deturpado o conceito, justamente para ferir o conceito bíblico. O conceito judaico-cristão de família. Em um termo mais amplo, pode ser um conceito filosófico que crê na inferioridade da mulher, a ideia de que o homem em uma relação é o líder superior, no qual protege a autoridade de uma família. Então veja, ele associa o fato do homem se biblicamente ser o líder superior, no qual protege a família, inclusive, e a autoridade, como crer na inferioridade da mulher. Né? Ou seja, por mais que sempre se deixou claro que nunca se abordou a inferioridade estrutural da mulher em relação ao homem, no sentido dela ser capaz de, não só de auxiliar, mas de até o fato de ser necessário de ajudar a prover na família, etc. Mas eles dizem o seguinte, se você coloca uma hierarquia do homem em relação à mulher, colocar que a mulher é inferior ao homem. Não, a mulher não é inferior ao homem. Mas hierarquicamente ela está numa posição em que o homem é o cabeça. Nunca no sentido de dizer que a mulher é inferior, que a mulher não tem capacidade, que ela não tem inteligência para fazer as coisas. Não, nunca foi esse o ponto bíblico, né? Mas aí quando eles misturam a ideia de machismo, se você olhar, né, muitos homens já não têm orgulho da sua própria masculinidade, homens que estão se tornando cada vez mais afeminados e por aí afora. Por quê? Porque se você acha que você deve proteger e defender a sua família e prover a sua família, você pode ser visto como machista. Então olha só o absurdo a que muitas pessoas estão sujeitas. Isso pode, e assim,
Isso é um campo aberto para ensino em qualquer lugar, né? Numa escola, numa palestra, numa igreja, isso fica aberto. Se uma pessoa leva esse conceito, aí os homens começam a ficar preocupados. Opa, então, o que eu vou fazer? Como é que eu tenho que me sentir? Não, eu não posso ser masculinizado, eu não posso ser másculo. Então, olha que absurdo. Aí no site Politize, o machismo é um preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõem à igualdade de direito entre os gêneros. Então veja, aqui está dizendo, não, machismo se opõe à igualdade de direitos, favorecendo o gênero masculino em detrimento ao feminino. Se você olhar, é justamente o contrário, né? As leis estão justamente favorecendo o gênero feminino na maioria das vezes, né? Nos direitos relacionados à gravidez, por exemplo, é o gênero feminino. Agora, com a imposição de uma quantidade, de um percentual de mulheres em relação aos homens nas empresas, também são leis geralmente o quê? Impondo direitos ao feminino acima do masculino, porque veja, os homens que se eu estou numa posição numa empresa e eu quero ascender a um cargo, e é imposto lá na empresa que a partir dali as mulheres vão ter preferência até que se alcance um determinado percentual, todos os homens que estiverem lutando por um cargo nesse momento, eles estão sendo prejudicados, independente da capacidade que eles têm, eles estão sendo prejudicados. E, no entanto, isso é visto como algo benéfico. É uma opressão nas suas mais diversas formas das mulheres feitas pelos homens. E aí, olha só, opressão da mulher feita pelo homem, machismo. Até aí tudo bem. Olha, se você está oprimindo a mulher, então, machismo. Agora, o que é opressão? Então, veja que é um termo, assim, até há alguns anos, talvez nós entendêssemos isso de uma forma mais restrita, mas hoje tudo é opressão, né? Toda e qualquer fala é opressão, porque a intenção é claramente acabar com o conceito bíblico a respeito da hierarquia do homem e da mulher. Na prática, uma pessoa machista é aquela que acredita que homens e mulheres têm papéis distintos na sociedade. Então, você não pode... Olha, se você olha para um homem, é diferente da mulher. Fisicamente, mentalmente, a mulher engravida, o homem não, mas você não pode dizer que eles têm papéis distintos na sociedade. Quer dizer, um agir como pai, um agir como mãe, é ensinar o papel distinto na sociedade, é machismo. Então, veja... Com esse termo aberto dessa forma, qualquer coisa... O que é machismo? O que eles quiserem que seja machismo. O que eles quiserem impor como machismo é machismo. E aí nós temos que ficar calados e ouvir tudo isso. E, obviamente, muitos cristãos não ficam diante disso, né? Que a mulher não pode ou não deve se portar e ter os mesmos direitos de um homem, ou que julga a mulher como inferior ao homem em aspectos físicos, intelectuais e sociais. Então, veja, eles misturam que acreditar que o homem e a mulher possam ter papéis distintos na sociedade, com dizer que a mulher é inferior mental ou fisicamente. E nunca foi essa a ideia. A ideia sempre foi de enfatizar o aspecto de hierarquia e não de capacidade. Agora, por exemplo, nós temos uma polêmica aí nos esportes, não temos? Temos, claramente, né? Por quê? Homens estão começando a praticar esportes profissionalmente em ligas femininas. E aí como é que fica essa questão? Não é? Os técnicos estão reclamando, as jogadoras estão reclamando, a diferença de força, a diferença disso e daquilo. Então como é que vai ficar? Ou seja, em tudo, sem exceção, nós vamos considerar que não deva... a própria proteção legal trabalhista da mulher em relação ao homem mostra que existem aspectos e momentos em que a mulher vai estar mais fragilizada, e aí se busca direitos, inclusive, para equilibrar a relação, como, por exemplo, a relação da mulher dentro de uma empresa, para que ela não venha a ser prejudicada por causa da gravidez. Então, existem distinções da mulher em relação ao homem na sociedade? Existem, e elas são claras, muitas vezes, em alguns pontos. Então, o simples fato de dizer que homens e mulheres venham ter papéis distinto em tudo, não, mas que pode haver e que há efetivamente papéis distintos e considerações distintas dentro da particularidade do homem e mulher, isso existe. Quando você diz que o simples fato de dizer que existem papéis distintos
se colocar em opressão em relação à mulher, isso é uma generalização, além de desnecessária, altamente prejudicial à própria sociedade, né? Aqui se você quiser buscar, né, o livro Feminismo, Perversão e Subversão da Ana Caroline Campagnolo, que fala bastante sobre os aspectos feministas, né? Em que ela fala que, por exemplo, quando ela disse que conversou com os colegas sobre namoro casto e ela foi ridicularizada lá, né? Só pode ser gay. Como é que pode no século XXI isso só pode ser piada? Ou seja, em pleno século XXI você tem que se entregar aos seus instintos mais primitivos de forma liberal. Você tem que se soltar para todo mundo, não importa. Então veja, você não pode ver o sexo como algo a ser feito de forma razoável depois que você tem uma convivência com uma pessoa que te permita oficializar o relacionamento e viver uma relação monogâmica. Isso só pode ser piada. Então veja que é um preconceito às avessas, né? Esses episódios me impactaram principalmente porque percebi que aquela cosmovisão era hegemônica. Ou seja, a maioria das pessoas, né, que se julgam evoluídas tem essa visão, né? Confirmando minhas suspeitas, finalmente encontrei o livro mais famoso da escritora feminina Kate Millett. Estava tudo lá. As feministas não costumam maquiar a verdadeira natureza do movimento em seus próprios livros. Para a autora da obra Política Sexual, a definição do feminismo está visceralmente atrelada a uma estratégia de modificação dos comportamentos sexuais. O que acontece quando você começa a exigir uma teologia feminista na igreja que modifica os comportamentos sexuais, que permite um divórcio e novo casamento mesmo fora dos padrões ensinados por Jesus? Modificação dos comportamentos sexuais. O feminismo é a formulação completa e satisfatória dos fins da revolução sexual. O que começou a ver na igreja de uma forma mais sutil quando a fala de Jesus foi virtualmente anulada em muitos aspectos, né, a respeito do divórcio em relação a isso? Uma revolução sexual. Conquistados os direitos ao voto e à propriedade, tem início uma nova fase. A partir da década de 20, ainda na primeira onda do feminismo, as discussões acerca da contracepção e do aborto começam a pipocar na América do Norte e na Europa. Veja que eles começam a buscar em todos os aspectos, né? Prejudicar o pensamento cristão dentro e fora da igreja. Essas duas pautas apontam para o que será a segunda onda do movimento feminista, datada de 1960 em diante. Olha, essas duas pautas apontam para o que será a segunda onda, 1960 e em diante. 1960, se você olhar numa tese que nós vamos ver logo mais, é justamente o ano em que começa a haver uma pressão dentro da igreja adventista, inclusive, e de outras igrejas provavelmente, para mudanças na sua teologia em relação à mulher, em relação a outros pontos. Marca o início da reprodução feminina dos vícios masculinos. Reprodução feminina dos vícios masculinos. Promiscuidade, imoralidade sexual e irresponsabilidade paterna. Promiscuidade, imoralidade sexual e irresponsabilidade paterna. Reprodução feminina dos vícios masculinos. Ou seja, olha a destruição vindo cada vez mais forte. No final da primeira onda e início da segunda, se destaca pela atuação da eugenista Margaret Higgins Sanger, responsável pela criação de uma instituição abortista pioneira nos Estados Unidos, Planned Parenthood. A questão do papel da mulher como mãe e esposa assume a centralidade. As feministas propõem uma mulher livre do controle marital e religioso. Livre do controle marital e religioso. Bem como liberdade sexual. Modelo clássico dessa proposta é a francesa, amante de Jean-Paul Sartre, socialista e autora do livro seminal da segunda onda, Simone de Beauvoir. Na mesma década trágica do lançamento do anticoncepcional, Betty Friedan é lembrada como bandeira da irresponsabilidade materna. É este o conteúdo do capítulo 3º, onde ela vai falar aí da consagração da revolução sexual, como inconteste objetivo da revolução feminista, revolução sexual.
O ódio contra o cristianismo fica evidente em cada onda do movimento feminista e nas obras célebres de cada escritura fundante do pensamento revolucionário. O ódio contra o cristianismo fica evidente em cada onda do movimento feminista. O quinto e último capítulo demonstra que o feminismo detesta e combate a cultura ocidental, a moral judaico-cristã e nossos pilares filosóficos. A moral judaico-cristã e os nossos pilares filosóficos. No lugar do cristianismo, as feministas propõem um estilo de vida irresponsável e nocivamente promíscuo sob a falsa propaganda da liberdade. E agora, então você vê, nós temos uma onda que influenciou não só as igrejas em geral, mas a própria igreja adventista, no que diz respeito ao divórcio, rompendo com o padrão histórico-gramatical de interpretação adventista, quando se abriu essa brecha com relação ao divórcio e novo casamento na igreja, sob o pretexto de que, porque Deus perdoa, porque pode fazer o que quiser. Só que para manter essa teoria, a igreja precisa do quê? Ela precisa começar a romper com o padrão histórico-gramatical. Então, isso já faz muito tempo que a igreja tem rompido com isso, mas tem rompido aos poucos. Só que para isso você tem que ensinar um conceito deturpado de graça, que a graça não pode estar associada à obediência, como alguns teólogos ditos adventistas estão ensinando, que a graça, se você é graça, você não se preocupar com obediência, se preocupar com mérito, então não tem que me preocupar com obediência. Então veja, tudo isso, nós vemos isso no dia a dia. Se você é adventista, se você ouviu ou vai ver isso provavelmente em algum momento da sua vida como adventista. Pastores adventistas e outros pregadores adventistas pregando um conceito deturpado de graça, que graça não pode estar associada à obediência, que buscar uma reforma no sentido de obediência é buscar barganha com Deus, uma série de conceitos que você não vai encontrar na Bíblia. É uma filosofia que eles desenvolvem por conta e risco deles mesmos. Então vamos lá, hermenêutica adventista. Com o afloramento do movimento feminista pelo mundo, por volta da década de 1960, veja que a Ana Paula Campagnolo ela já havia falado sobre isso. Olha, esse movimento geral, ele afetou a igreja adventista, veja, por volta da década de 60. Então isso já começou a afetar a igreja adventista lá no passado. Algumas uniões da divisão norte-americana da IASD, motivadas por questões de igualdade de gênero, passaram a ordenar mulheres em seu território, gerando grande desconforto por parte da igreja em algumas partes do mundo. Aí, para tentar solucionar o conflito de uma forma mais democrática, quer dizer, você vai abrir para a igreja votar como ela bem entender uma coisa que a Bíblia está proibindo? A IASD, por 3 ocasiões, tratou do tema e levou para votação em assembleias de associação, em 90, 95 e 2015. Então veja, eles estão batendo até entrar, e na hora que entrar vai ficar difícil, porque não vai ter como voltar atrás. Vai ser muito difícil voltar atrás depois disso. E já está difícil, né? Isso já se espalhou. No entanto, por mais que de uma assembleia para outra o número de delegados favoráveis à ordenação de mulheres tenha crescido consideravelmente, em sua maioria a IASD vem dizendo não à ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Só que não adianta você dizer não ao ministério pastoral e não dizer não ao ancionato, por exemplo. Fica difícil você justificar. Cada vez mais difícil, porque o princípio é o mesmo. A IASD entende que não há base bíblica para ordenar mulheres ao pastorado. Biblicamente, não há base bíblica para ordenar mulheres a nenhuma função em que ela possa exercer autoridade sobre o homem. A autoridade maior dentro da igreja, no caso do ancianato e no caso do pastorado. Neste caso, a IASD se vale da interpretação histórico-gramatical para fundamentar suas crenças, o que não seria diferente quanto ao debate da ordenação de mulheres na igreja. Veja, o método histórico-gramatical, ele não inviabiliza só a ordenação como pastor. Ele inviabiliza a ideia da própria ordenação de mulheres, a própria fato da mulher exercer a função desde anciã em diante, pelo menos, desde a função de anciã em diante. Em seguida, mostrou-se a influência do feminismo na articulação da teologia feminista.
teologia que se propõe a uma releitura do texto bíblico. O que é uma releitura? É você pegar uma coisa que a Bíblia usa, padrão bíblico, princípio bíblico, versos bíblicos para justificar uma conduta, e ainda assim a pessoa diz assim, não, isso foi feito por causa da situação da época. Essa releitura é o quê? É uma anulação da autoridade do texto bíblico. O texto bíblico deixa de ser autoridade dentro da igreja, e o que passa a ser autoridade? O que os líderes vão dizer sobre esse texto. Então, se os líderes disserem que não, o texto está me dizendo uma coisa, não me interessa, interessa o que os líderes estão dizendo. Os líderes estão dizendo assim, olha, não, isso aqui tem que ser reinterpretado, isso aqui foi feito por causa... Não, mas não tem base para isso, mas não interessa se não tem base, é o que a liderança está dizendo. Então, isso é uma releitura. Toda vez que alguém propõe uma releitura do texto bíblico, você pode perceber que essa releitura ela envolve não uma análise contextualizada do texto, tendo como sem anular o texto. Pelo contrário, essa releitura muitas vezes ela está envolvendo o quê? Uma anulação do texto bíblico. A teologia feminista proporcionou um novo olhar sobre os papéis da mulher da igreja, fazendo com que não apenas a igreja católica, como também denominações protestantes passassem a repensar o lugar da mulher no âmbito eclesiástico. Ainda que, conforme descrito no parágrafo anterior, oficialmente a IASD não pratica ordenação de mulheres, há uma forte relação entre a segunda onda do movimento feminista, e o início do debate da ordenação de mulheres por parte da divisão norte-americana na igreja, em 1960, naquela época ali nos entornos dessa época. Uma forte relação entre a segunda onda do movimento feminista e o início do debate sobre a ordenação de mulheres, até porque um dos principais argumentos levantados pela divisão norte-americana à época era que as funções eclesiásticas na igreja não deveriam ser exercidas com base no gênero. Veja, a ideia de, ao invés de se falar em sexo, falar em gênero já era antiga, né? Fundamentada na abordagem histórico-gramatical, a IASD tem chegado à conclusão de que não há base bíblica para ordenar mulheres ao ministério pastoral. O que se torna uma grande falha, né? Por que uma grande falha? Porque você não pode dizer que não há base bíblica para ordenar a mulher ao ministério pastoral e dizer que há base bíblica para ordenar a mulher no nocionato. Isso simplesmente não faz sentido. Ambos são antibíblicos. Ambas as posições são antibíblicas. Tanto a ordenação no ministério pastoral como no nocionato. Agora, quando se libera um, é fato que é só uma questão de tempo para se tornar padrão o outro. E a partir daí, toda aquela forma padrão de se ler o texto, tendo o texto como autoridade final, ela cai por terra. Porque veja, se eu posso pegar a fala de Jesus sobre o divórcio e deixá-la imprecisa ao ponto de dos casais na igreja se divorciarem e se casarem novamente, por qualquer motivo inclusive, um segundo casamento por aí afora, e se eu posso pegar a ordenação de mulheres claramente proibida na Bíblia, esse exercício de autoridade, e simplesmente deixar o texto de lado e pegar textos totalmente que não estão ligados a isso na Bíblia para justificar a ordenação e anular com isso a autoridade bíblica, então a partir daí pode-se liberar qualquer coisa. Já não existe segurança para nenhuma crença, nem a crença da questão do sábado. Se lá no futuro a igreja resolver que trabalhar no sábado não é transgredir o sábado, trabalhar em qualquer coisa não é transgredir o sábado, desde que você mantenha a mentalidade em Deus, ela vai fazer. Então veja, qualquer coisa pode entrar, porque já não vale mais o que está no texto, vale o seguinte, não, o texto foi escrito porque, segundo a nossa concepção, foi escrito por causa disso, e tendo em vista isso, é uma mera questão cultural. Então veja, acaba, qualquer segurança pautada no ensino bíblico, ela acaba. Não é só a questão da ordenação, é qualquer situação relacionada à ordenação. Qualquer questão relacionada à interpretação bíblica, ela cai por terra. Porque já não vale o que está escrito no texto, vale o que a liderança da igreja vai dizer a respeito da interpretação. A associação vai se reunir e vai votar tal ponto da doutrina. Não importa mais o que a Bíblia fala, não importa mais o que você como membro esteja vendo claramente na Bíblia. É o que a liderança decidir. E aí acabou, irmão. Aí não tem mais. Não tem mais. Tudo que você ensinar, você vai ter que sempre se preocupar. Não, peraí, isso aqui está na... Então, irmão, você vai ensinar para uma... mas... Por que a sua igreja faz isso e não está na Bíblia? Então, porque a igreja, sabe o que acontece? Quando tem uma reunião da liderança lá, se a liderança vota sim, não importa se tem base bíblica ou não, a gente tem que acatar.
E aí já não tem mais, você já não está mais seguindo a Bíblia se você fizer isso. Você tem que se opor a isso, independente do que a liderança vier a falar. As implicações de ordem teológica em caso de ordenação estariam no fato de que isso abriria precedentes, e abre, né, como nós estamos mostrando aqui. Você cancela a Bíblia como autoridade final e a igreja passa a ter é igual a igreja católica, né? A igreja tem mais a liderança da igreja tem mais autoridade que a própria Bíblia, que a liderança decidir. A interpretação bíblica ela fica imprecisa, mais do que relativizada, ela fica imprecisa e minimizada. As implicações estariam no fato de que isso abriria precedentes para a introdução de abordagens de interpretação bíblica no meio adventista que colocaria em xeque suas próprias crenças, e com certeza coloca. Porque você não pode mais, não adianta mais você defender suas crenças dentro da Bíblia, não vai ter mais importância. Porque se alguém se levantar e falar assim, olha, eu não aceito isso, eu acho que isso aqui é um aspecto apenas cultural, não tem porquê. Mas não tem base para isso. Não, mas não importa se tem ou não tem base, eu não quero mais, vou propor isso para a liderança da igreja, se a liderança não quiser, acabou. Você quer um exemplo disso? Olha na sua igreja, como está determinados pontos. A relação da igreja com a juventude, a relação da igreja com a música, a relação da igreja com os pontos principais de doutrina. Eu já estou na igreja há muitos anos, desde 92. E se você não viu, você vai ver, fatalmente você vai ver decisões na comissão da igreja ou pela igreja que você vai falar, irmão, mas a Bíblia está dizendo isso, a Bíblia é contrária a esse ponto. Mas não importa, irmão, não importa, a gente não quer. A gente quer que seja assim. E acabou. E eu digo para você categoricamente, se você faz parte de uma igreja que está assim, você tem que se manifestar. E ficar enquanto for possível. A partir do momento que não for possível, você tem que procurar uma igreja, irmão. Não adianta ter o nome adventista. Não adianta ser adventista nominal. Né? Se for para seguir, ou você segue o que está na Bíblia, ou você não segue. Muitas das nossas crenças não se sustentam a não ser pelo meio da abordagem histórico-gramatical. Ou seja, a igreja, no momento em que ela permite isso, ela está jogando contra as suas próprias crenças, inclusive nas nossas crenças distintivas. Isso é um grande prejuízo para a interpretação, não só adventista, mas a interpretação bíblica em geral. A Bíblia deixa de ser a autoridade final e a autoridade final passa a ser o que a liderança de uma igreja passa a querer, independente. Mas independente do que tiver na Bíblia, não importa, é o que eles decidirem. E aí acaba. No momento que a Bíblia deixa de ser a autoridade final, no momento em que um contexto histórico, geográfico, literário seja usado para anular o que está na Bíblia, ao invés de ser usado como auxiliar na interpretação da Bíblia, acabou. Não há mais segurança nas crenças bíblicas. Qualquer um pode ensinar o que quiser. Sem contar que praticamente todos os textos bíblicos empregados em favor do debate da ordenação de mulheres na IASD são retirados de seu contexto imediato. Isso fica claro. Você pega qualquer texto usado a favor da ordenação e você pega o contexto dele, você vai ver que não é o que eles estão dizendo, como nós mostramos alguns aqui. Ou seja, a igreja estaria praticando o que condena veementemente em outras ocasiões, que é o quê? Anulando o princípio histórico-gramatical e anulando o princípio de que um texto fora de contexto é um pretexto, que é o que está sendo usado, um texto fora de contexto sendo usado como pretexto. Quando você pega um verso isolado e você tem uma série de falas repetidas na Bíblia, mostrando que não se deve autorizar esse tipo de ordenação. Um dos motivos pelos quais se afloraria conflitos de ordem teológica e ou eclesiológica, em específico em países do continente africano, está no fato de que a IASD tem tentado solucionar alguns problemas culturais, entre aspas, em sua membresia, como, por exemplo, a poligamia. Ou seja, obviamente, não é um problema cultural. Se a igreja chamar a poligamia de um problema cultural, meramente, então veja, mas se eu quero ser polígamo, é você, se eu não quero, eu não vou ser. E aí acaba. Então por que ele colocou aqui problemas culturais, entre aspas? Porque alguns no ambiente ele pode considerar que é apenas cultural. Mas a igreja sabe que isso não é meramente um aspecto cultural. Mas no momento em que eu levanto a bandeira de que a ordenação de mulheres, naquela época, só era proibida
por causa da cultura da época, o mesmo texto é o texto que enfatiza a importância de você ter a monogamia, por exemplo. E aí você vai abrindo para qualquer heresia dentro da igreja, para qualquer ensino dentro da igreja, por meio da abordagem bíblica e não sociológica. Ou seja, eu não vou analisar como a sociedade está se desempenhando para anular a Bíblia. Não, olha, você quer ser adventista, você tem que abrir mão da poligamia, senão você não vai ser. Esse é o ponto que... Agora, na forma como nós estamos indo, não vai ser de se surpreender, não estou dizendo que vai acontecer, mas não vai ser surpreendente se daqui a algum tempo a poligamia também for permitida. Se a igreja se valer de abordagens de interpretação bíblica contrárias à sua própria hermenêutica, ela estará caminhando para um labirinto sem fim, complicando ainda mais a situação atual. Ou seja, se no afã, no desejo de ganhar membros, a igreja abrir mão da sua própria princípio de interpretação bíblica, ela vai, e assim como está acontecendo, vai começar a desmoronar em termos doutrinário. E aí vai restar quem? Vai restar aquele remanescente, como sempre foi. Vai restar aquele remanescente dentro do seu campo de atuação, tentar ajudar nas igrejas que eles fizerem parte. Isso dependendo de como for, né? Se não forem perseguidos também, dentro das igrejas que eles fizerem parte, ajudar para que pelo menos essas pessoas possam se manter firmes nos princípios bíblicos e aí nós temos que fazer o evangelismo externo, ao mesmo tempo que estamos fazendo uma luta interna dentro da igreja, para não permitir que isso venha contaminar a nossa própria igreja. Finalmente, essa pesquisa apontou que a IAGE tem uma teologia e não uma sociologia da ordenação, ou seja, até há pouco tempo, pelo menos, né, a igreja se mantinha como padrão que assim, a Bíblia é a autoridade final. Nesse caso, a igreja acerta sobre a sua própria hermenêutica, ou seja, ele está deixando claro que a igreja está prejudicando os seus próprios princípios de interpretação da Bíblia quando ela permite relativizar, ou como alguns teólogos na igreja adventista já têm dito, não existe a ideia de julgo desigual na Bíblia, cada um pode casar com qualquer um, né? Não importa a igreja, não importa o ensino, não importa, casou, isso é o que importa. E você, se você olhar na internet, você vai ver pastores adventistas pregando isso. Em não ordenar mulheres ao ministério pastoral. Por isso que eu sempre disse que é a sua ponta. Quando você coloca, não tem julgo, você pode casar com qualquer pessoa, se essa pessoa acredita ou não, basta ela falar que acredita em Deus, não importa a igreja. Então veja, você passa a colocar para o membro que não faz diferença, se não faz diferença o que o meu futuro cônjuge pensa a respeito de Deus, o que vai fazer diferença então? Veja só. Por outro lado, teólogos e teólogos favoráveis à ordenação de mulheres agem como se houvesse uma sociologia da ordenação, o que não faz parte da teologia adventista, ou não fazia até há pouco tempo, lançando mão de abordagem de leitura da Bíblia advinda do método histórico crítico, ou seja, um método que basicamente reduz a autoridade da Bíblia e dá uma autoridade além da conta para o leitor. A autoridade passa a vir do leitor e não mais do texto. Em suma, o dilema da ordenação de mulheres na igreja está em sua base hermenêutica, pois não há possibilidades de defender a ordenação de mulheres tendo uma teologia da ordenação pautada pelo método histórico gramatical. Ou seja, não tem como a igreja defender a ordenação de mulheres, não só a igreja adventista, mas qualquer igreja, sem abrir mão do método histórico gramatical, sem abrir mão da autoridade bíblica, a Bíblia no topo. A Bíblia deixa de ser o topo do processo interpretativo e a vontade do intérprete passa a estar acima do texto bíblico. Se a IASE pretende ordenar mulheres, ela precisa lançar mão do método histórico crítico e suas abordagens de leitura da Bíblia, ou seja, a igreja tem que abrir mão de interpretar a Bíblia tendo a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Manual da Igreja, página 62, manual de 2015. Em verdade vos digo, prosseguiu Jesus, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, que desligardes será desligado no céu. Essa afirmação conserva a sua autoridade em todas as épocas. A igreja foi conferido o poder de agir em lugar de Cristo. Ela é instrumento de Deus para a conservação da ordem e da disciplina. Mas o Senhor delegou o poder para resolver todas as questões
relativas à sua prosperidade, pureza e ordem? Sim. E sobre ela repousa a responsabilidade de excluir da sua comunidade os que são indignos ou que, pelo seu procedimento não cristão, trariam desonra à casa da verdade. Agora, esse é o ponto. Tudo quanto a igreja fizer em conformidade com as instruções da palavra de Deus, será ratificado no céu. Ou seja, não adianta fazer algo, independente da associação geral votar ou não, se não estiver de acordo com as instruções da palavra, não vai ser confirmado pelo céu. Ratificar significa confirmar. Responsabilidade da igreja. Deus considera o seu povo como um corpo, responsável pelos pecados que existem em indivíduos no seu meio. Então, se eu vejo alguma coisa errada e não me manifesto, eu também sou responsável por aquilo. Se os dirigentes da igreja negligenciam buscar com diligência os pecados que trazem o desagrado de Deus sobre o corpo, tornam-se responsáveis por esses pecados. Testemunho para a Igreja, volume 3, página 269. Isso consta do Manual da Igreja, página 62. Caso não houvesse disciplina e governo eclesiástico, a igreja fragmentar-se-ia, não poderia manter-se unida como um corpo. Jesus colocou a Bíblia, nisto cremos agora, Jesus colocou a Bíblia acima das tradições e opiniões humanas. Reprovou constantemente os líderes judeus pelo fato de eles se desviarem da autoridade das Escrituras. Apelou muitas vezes a seus oponentes para que estudassem mais cuidadosamente as Escrituras, dizendo: nunca leste as Escrituras? A Bíblia não se encontra sujeita aos padrões humanos. Ela é superior a toda a sabedoria e literatura humana. Em vez de julgar a Bíblia, como o método histórico crítico faz e como muitos estão fazendo, no sentido de anular o texto bíblico, dizendo que é mera questão de costume de uma época, de uma cultura, todas as pessoas serão por ela julgadas, uma vez que ela é o padrão de caráter e o teste de toda a experiência e pensamento do homem. Embora Cristo conduza a sua igreja por intermédio do Espírito Santo, a palavra de Deus é o único padrão. A palavra de Deus é o único padrão pelo qual toda a igreja deve operar. A palavra de Deus é o único padrão pelo qual toda a igreja deve operar. Nisto cremos, crença, a igreja. Todos seus membros devem obedecer à palavra, pois ela é lei no mais absoluto sentido. A palavra como um todo é lei no mais absoluto sentido. Todas as tradições humanas, costumes e práticas culturais devem se sujeitar à autoridade das Escrituras. É o contrário do que a teologia da ordenação está fazendo. A teologia da ordenação vem o seguinte: olha, nós vamos sujeitar o que Paulo diz a uma prática cultural, quando deveria ser o contrário. Olha, independente da cultura da nossa época, independente de como a nossa sociedade interpreta isso, isso é o que a Bíblia diz, e nosso costume deve se sujeitar a ela. Ninguém possui autoridade independente, separada de Cristo e sua palavra. O dever primário dos oficiais eleitos, o dever de todos os oficiais eleitos na igreja, é ver qual é o dever primário. Ver se as instruções bíblicas no tocante à adoração, doutrina, disciplina e proclamação do evangelho estão sendo observadas. Então, todo oficial da igreja, ele deve fazer o quê? Verificar se o que está sendo pregado em sua igreja e nas outras igrejas está de acordo com o padrão bíblico na adoração, doutrina, disciplina e proclamação do evangelho. O que a igreja, no livro Nisto Cremos, fala sobre ancianato? Os anciãos, do grego presbíteros, ou bispos, episcopos, eram os mais importantes oficiais da igreja. Significa mais velho, implicando em dignidade e respeito. Sua posição era equivalente àquela exercida por quem supervisionava a sinagoga, significa supervisor. Paulo utiliza os termos alternadamente, igualando anciãos a supervisores ou bispos. Paulo utiliza os dois termos alternadamente, igualando anciãos a supervisores ou bispos. Nisto cremos. Deus pretendia que o princípio relacionado à hierarquia no casal, que não alterou a igualdade básica entre homem e mulher, beneficiasse tanto o primeiro par, quanto todos que se casassem daí por diante. Todos que se casassem daí por diante. Aí ele fala que o princípio sofreu distorção, e desde então a dominação por meio do poder, manipulação e destruição da individualidade tem caracterizado o matrimônio ao longo dos séculos. A centralização em si mesmo tem feito reduzir grandemente a aceitação ao apreço de um pelo outro.
Casamento e família, nisto cremos. O pai. As escrituras atribuem ao esposo e pai a responsabilidade de cabeça do lar e sacerdote da família. Colossenses 3, 1 Pedro 3. Ele se torna um tipo de Cristo, a cabeça da igreja. Assim como Cristo conduz a igreja, marido e esposa devem ambos concordar, mas a palavra de Deus concede preferência ao julgamento do marido, sempre que não estiver implicado uma questão de consciência, ou seja, desde que a autoridade final seja a autoridade da Bíblia. Esse é o princípio, esse é o padrão que deve ser seguido. Deus criou a mãe com a habilidade de conduzir as crianças dentro do seu próprio corpo, amamentá-las, criá-las, amá-las. E exceto em casos e circunstâncias como fardos financeiros, ela tem o privilégio, se aceitar, de ficar com os filhos. Aqui então, Revista Adventista, Conferência Geral 2015. A Igreja Adventista decide não ordenar mulheres ao ministério pastoral, que se torna uma grande inconsistência a partir do momento em que a ordenação para cargo em que o exercício da autoridade de ensino ou de autoridade geral, como Paulo falou, biblicamente, a igreja não pode permitir nenhuma ordenação nesse sentido. Mas vamos ver o que ela já havia dito sobre a questão do ministério pastoral. A questão que deveria ser respondida foi: é aceitável que a comissão executiva de cada divisão, caso considere apropriado em seu território, implemente os dispositivos necessários para a ordenação de mulheres ao ministério, sim ou não? David Polish, da divisão interamericana, mencionou o tempo dos juízes, em que cada um fazia o que achava correto. Não vivemos mais nessa época. Por 30 anos a igreja tem estudado o assunto e ainda não encontrou razões bíblicas para ordenar. E permanece assim até agora. Para ele, se cada divisão fizer o que considera correto, isso não seria unidade. Evidentemente não vai ser, né? Então, diante disso, entendo que é contraditório que a igreja permita uma coisa que ela não permite para uma determinada função, permitir para outra, sendo que o princípio para as duas funções é o mesmo. Não faz sentido. E obviamente a igreja sabe que é só uma questão de tempo. Ela fica, basicamente o que dá a entender é que ela estaria ali segurando algo que ela sabe que vai acontecer, porque ela já abriu exceção para uma coisa e fatalmente vai abrir para o restante, né? Então, a questão aqui foi mostrar que se nós interpretarmos tendo em mente o princípio bíblico, não tem como nós irmos para esse caminho. Que Deus nos abençoe a todos, espero que tenha sido útil. Te convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de aprender a Tua mensagem. Que possamos divulgá-la conforme Tua misericórdia, nos perdoe por nossas falhas e pecados. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo.